Irmãos, hoje nós estamos no terceiro dia da nossa semana de oração. E a mensagem que o Senhor colocou aí em meu coração, a mensagem que está em parte baseada na mensagem que eu postei de final de ano. Porque estava refletindo sobre caminho. Como nós não conhecemos e nós não compreendemos o caminho que está à nossa frente. E isso causa frustrações, isso pode causar angústias, em alguns casos, isso pode causar algum medo. Nós temos pessoas extremamente temerosas do futuro. E aí nós temos caminhos. Nós não sabemos a cada curva do caminho o que vai acontecer. Nós sabemos que nós estamos andando. Só que tem curvas nesse caminho. E às vezes esse caminho parece a estrada de Santos, né? Mas a estrada velha, né? Tem curva demais. E nós nos sentimos às vezes tontos. Ficamos zonzos pelas curvas do caminho. Com base nisso, o tema dessa mensagem é uma vida em desequilíbrio. Porque por vezes nós não compreendemos o caminho que nós somos levados. E em alguns momentos, nessa caminhada, nós precisamos parar para repensar o que Deus quer de nós. Para repensar como está a nossa vida, repensar como está o nosso caminhar, repensar como nós estamos. Porque, às vezes, em algum momento dessa curva, a nossa história muda. Muda completamente. Muda da água para o vinho. Hoje estamos bem. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida do irmão Manuel, mudou completamente. O Vagnão, quem conheceu o Wagner antes, a vida dele mudou. Deu uma guinada de 360 graus. Porque a nossa vida é assim. Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. É que você encontre e acompanhe a leitura desses dois versículos. Todos acharam? Amém? Diz assim: tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica-te lá, até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração para compreender, Senhor, a Tua perfeita e agradável vontade nesta noite. Senhor, fala conosco, nos dê, Senhor, nos mostra, Pai, a Tua vontade, e nos ajude a compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. Janeiro, hoje dia 9 de janeiro, nós temos um ano pela frente. Nós temos um ano que esperamos e profetizamos que será um ano de bênção. E nós lutamos para isso. Mas, em alguns momentos, Deus pode vir e colocar o dedo na nossa história e mudar a nossa história. Em algum momento dessa caminhada, a nossa história pode mudar. E aí uma vida de equilíbrio faz-nos parecer que é uma vida desequilibrada. Quando eu olho para a vida de José, nós vamos entender que José era um homem que tinha planos, tinha sonhos. Era um homem que tinha talvez realizações para fazer.
Era um homem que estava lutando, estava ali se preparando para um casamento. A Bíblia não fala muito da vida anterior de José, como ele era antes do episódio ali, da vinda de Jesus, do nascimento. Mas nós entendemos que, como todo judeu, ia ser um homem religioso, era alguém que talvez procurasse pagar os seus impostos, era alguém que procurava talvez manter a sua vida em equilíbrio, e nós buscamos isso, nós buscamos equilíbrio na vida, nós buscamos ter equilíbrio financeiro, equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio pessoal, equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E quantos de nós fizemos uma listinha? Esse ano vai, esse ano acontece, esse ano vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e a gente vai, é natural, é normal, mesmo a gente sabe que nós estamos mentindo em muita coisa, porque a gente não vai fazer mesmo, mas a gente procura falar a verdade para nós mesmos, e nós vamos tentar. Mas, queridos, em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz assim: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Naquele momento, a história de José mudou, e não mudou por um acontecimento humano, mudou porque Deus resolveu colocar o dedo na história de José e mudar a história de José. Naquele momento, de um homem que tinha planos, que tinha sonhos, que tinha ideais, ele simplesmente, contra a cultura da sociedade que ele vivia, ele tinha agora que receber uma mulher grávida, casar com ela. Ou seja, eu fico imaginando como José se sentiu naquele momento. Ele sentiu que a sua vida havia mudado. Ou seja, a vida de José, que aparentemente poderia ser uma vida de equilíbrio, agora passa a ser uma vida aos olhos humanos desequilibrada. Ou seja, ele perdeu o chão, perdeu os seus sonhos, perdeu as suas realizações, ele perdeu o seu status, perde tudo, porque ele resolve ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele é o Deus da história, Ele é o Deus que tem o controle da história das nossas vidas. Primeiro, Deus coloca o dedo na história de José. Era plano de Deus, porém, nem todo plano de Deus é compreensível para nós. Se falarmos que compreendemos os planos de Deus para nós, eu não posso falar de vocês, mas de mim, eu vou estar mentindo para mim mesmo, porque muitas vezes eu não compreendo, ou quase todas as vezes eu não compreendo o que Deus quer de mim. Eu não compreendo os planos do Senhor, e Ele diz que os planos deles para nós são de paz, né? São planos de paz. Segundo, Deus coloca agora José diante de uma estrada incompreensível, porque no versículo 13, ele diz: olha, tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Ou seja, Jesus já tinha nascido, ele já tinha passado o período da manjedoura, já tinha passado aquele primeiro momento, e o anjo do Senhor chega e diz: José, agora você pega o menino, pega a sua mãe e foge para o Egito. Talvez na cabeça de José, naquele momento, deu um nó. Por que fugir para o Egito? Nação que outrora era algoz do povo de Deus, agora o Egito passa a ser salvação para o Salvador. Como diz um pastor, isso parece ironia, que o Salvador precisasse ser salvo, e ainda mais pelo Egito. Mas era um momento de entender a orientação de Deus. São momentos como esse que precisamos entender, mesmo sem compreender, entender a orientação de Deus para a nossa vida. Senhor, eu não compreendo, eu não entendo,
Eu não compreendo o que o Senhor quer, mas eu entendo que o Senhor está me orientando, então eu vou seguir em frente nessa estrada, ainda que eu não veja o final dela, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu continuo seguindo o Senhor. Nem sempre as orientações de Deus, elas são correspondentes à nossa vontade. Nem sempre as orientações de Deus, ela vem de encontro com o que nós queremos, ou seja, pelo contrário. Quando Deus manda voltar o Egito, Deus está indo contrário, talvez, o pensamento de José, as orientações que José tinha, talvez o plano que ele tinha traçado, ele diz agora vai para o Egito. Ou seja, talvez José tenha questionado, mas para o Egito? Não tem outro lugar para ir melhor? Tem que ser para o Egito? Mas era lá, era no improvável que Deus queria fazer o provável. Era no improvável, muitas vezes, naquela curva da nossa vida, onde aparece o improvável, que Deus ele quer fazer o provável na nossa vida, ainda que eu não entenda esse improvável. É aquela curva que aparece, e quando nós fazemos a curva, nós damos de cara, às vezes, com uma situação muito difícil. Mas é lá, é naquela curva, é naquela situação difícil, é sendo orientado, porque o terceiro item que eu coloquei é caminhos estranhos, é voltar para o Egito. Deus sempre nos orienta em caminhos contrários do que imaginamos e desejamos, porque nós desejamos uma coisa, mas Deus sempre, parece que quase sempre, Deus faz o contrário do que nós imaginamos, e nós ficamos frustrados, porque nós dizemos, Senhor, eu queria isso, e Deus está dizendo, mas eu não quero isso para você. E nós falamos, Senhor, eu queria aquilo, e Deus está dizendo, eu não quero isso para você, porque eu sei o que é melhor para você, porque os planos que tenho para você são planos de paz. Eu sei o que é melhor para você. E muitas vezes, queridos, nós achamos até que Deus é irracional. Deus é irracional. Deus parece que perdeu o juízo. Deus parece que ficou louco. Quando nós olhamos algumas orientações dele para a nossa vida, nós falamos, Deus, o Senhor está louco. Mas a loucura de Deus, nós não conseguimos entender. Para nós é loucura, mas para Ele é poder, é graça, é manifestação, é aquilo que Ele quer para você, é bênção. E no meio de toda essa situação, eu imagino José indo para o Egito. Ele ouve a orientação de Deus, pega um menino, pega uma mulher, que tinha acabado praticamente de dar à luz, põe num animal e vai para o Egito. E o que nós não nos atentamos, que este caminho para o Egito, nem sempre era caminho plano, era caminhos talvez montanhosos, não era caminhos que levavam 1 hora, não. Hoje, se você pegar um avião da região que ele estava para chegar no Egito, eu acho que não dá nem 1 hora. Mas eles levaram talvez dias. A Bíblia não relata pormenores sobre isso. Mas eram caminhos que aos olhos de José, imagine dias, com uma criança recém-nascida, caminhos tenebrosos, caminhos desérticos, caminhos pedregosos, mas era ouvir a voz de Deus que estava importando naquele momento. Nós, queridos, somos mal acostumados. Meus irmãos, eu sou mal acostumado, nós somos mal acostumados, quando nós queremos somente trilhar por caminhos asfaltados. Nós queremos trilhar no caminho da vida, aquele asfalto plano, com aquele tênis, né? Parece uma almofada. Nós queremos andar suave, enquanto o Evangelho de Cristo não nos mostra isso. O Evangelho de Cristo, ele, quando você olha para a galeria dos heróis da fé,
você vai encontrar que uns foram cerrados ao meio, outros foram crucificados, humilhados, xingados, cuspidos, e aí a gente poderia acrescentar várias coisas, mas o mundo não era digno deles. E eu quero te dizer, para viver o Evangelho piamente, o mundo não será digno de você, ou seja, você, desculpe, não é digno do mundo. Porque o teu Senhor não é desse mundo, Ele é do mundo celestial. E nós somos de lá de cima. Mas voltando ao texto, Isaías 55:9 diz assim: os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. E essa palavra dessa noite é uma palavra de encorajamento. Eu não sei qual caminho que você está trilhando, eu não sei qual caminho que nós vamos trilhar, eu não sei como será o nosso ano de 2019, mas de uma coisa eu sei: se nós estivermos com o Senhor, os caminhos dele são melhores e mais altos do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são mais altos. Ele quer, e pensando nisso, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos por que Deus, Ele nos chama, às vezes por caminhos que nós não gostamos, porque Deus permite situações na nossa vida que nós não gostamos, porque Deus permite situações na nossa vida que vão contrário aos nossos interesses. Primeiro, porque Ele sabe o que é melhor, mas depois, Ele quer nos mostrar que precisamos confiar nele, no caminho. É no caminho que nós aprendemos a confiar com Deus, a confiar em Deus. É no caminho que nós precisamos entender que o controle é dele. Porque nós seres humanos, nós temos a ideia de querer sempre estar no controle. Eu estou no controle da minha vida, eu estou no controle da minha família, eu estou no controle do meu emprego, eu estou no controle, mas de repente você percebe que você não tem o controle, alguma coisa acontece na sua vida, e o controle desaparece, e você não tem mais controle de nada, e você não tem mais, e eu não tenho mais controle de nada disso, e eu olho para a situação e falo: Deus, e agora? Nós não temos o controle do caminho. Não adianta, irmãos. Por mais que você faça, você não vai ter o controle do caminho da sua vida. Por mais que eu faça, eu não vou ter o controle. Não depende de mim. Não depende de mim, não depende de você. E é isso que nós teimamos em não entender, que o controle depende do nosso Deus. Ele tem o controle da nossa vida. Por isso, quando acontece alguma coisa no caminho, nós nos desesperamos, porque nós achamos que nós temos o controle, e eu quero ter o controle, eu quero controlar tudo, eu quero controlar a minha vida. Aí Deus nos orienta por caminhos contrários, e faz-nos entender. Eu vejo que José estava caminhando, talvez passando por pedras, talvez no deserto, talvez tendo que procurar água no meio do caminho, para dar para Jesus, mas José estava entendendo ali que o controle era todo do soberano Deus, não era dele. Ele não tinha controle sobre a situação, e o controle de Deus estava indicando o Egito. Que setinha está indicando a sua vida? Qual seta está indicando a sua vida? Para onde Deus está indicando que Ele está querendo te controlar? Ele quer nos mostrar que nós precisamos confiar nele. Às vezes, situações parecem no caminho, parece extremamente apertado, parece que esse caminho não vai dar para passar. Quantos de vocês, sem falar de mim, né? Eu já passei por muitos, mas quantos de vocês passaram por situações que você falava: agora não dá mais, não vai dar,
mas você continua vivo. Você continua aqui. Você continua de pé, porque o Deus que está com você é o Deus que te conduz no caminho. Você está de pé, você está aqui, você chegou até aqui. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu levantei minha mão, aceitei Jesus em 85, de lá para cá, 33 anos. Falo, Deus, eu não sei como é que eu consegui chegar até aqui, mas eu cheguei, eu estou aqui. Quantas pedras nesse caminho, quantas vezes eu tive que confiar no Senhor, sem entender nada do que Ele estava fazendo, mas eu tinha que confiar. Meus irmãos, quantas coisas Deus já fez por você, mas como é difícil nós confiarmos em Deus. Como é difícil nós colocarmos, depositarmos na mão dEle a nossa confiança. Como é difícil. Como nós lutamos com isso, quando Deus fala, eu farei, mas você diz, não Deus, eu faço, deixa comigo, eu dou uma ajudinha, eu faço alguma coisa. Deus está dizendo, não minha filha, não é você, agora sou eu, confia, acredita. Sabe o que é confiar no caminho? É você às vezes estar lá no leito de dor, no leito de enfermidade, na beira da morte, você dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, eu confio nele, ainda que tudo pareça cinza, mas eu confio nele, e ainda que eu tombe, e ainda que eu passe dessa vida, mas eu vou encontrar o meu Senhor e o meu Salvador, porque Ele continua comigo no caminho. Meus irmãos, nós temos a clara dificuldade de entender isso, e de deixar nas mãos de Deus, o que precisa ser deixado nas mãos de Deus. Como nós teimamos com Deus, como é difícil, mas como José, ele nos chama a confiar, que Ele está no caminho conosco. Josué 1:5, Josué teve medo, Josué se angustiou, Josué, ele sabia que não seria fácil, porque o grande líder Moisés, já estava morto, agora estava na mão dele. Mas Moisés passou. Qual é o Moisés da sua vida? Passou, agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. Hoje eu recebi uma notícia, que um dos fundadores da igreja que eu congreguei, 25 anos, um dos fundadores dela aqui em São Bernardo, faleceu. Pastor Gumercindo Alves, alguns devem conhecer. Faleceu. Foi um homem que lutou, trabalhou, fez, aconteceu. Mas passou, está na glória com o Senhor. O que eu tenho que ter dele é lembranças boas, mas minha vida não pode estar baseada nele. Ele foi um líder, talvez foi um Moisés para muita gente, mas passou. Agora é com você, é comigo, é com os que ficaram. Mas nós teimamos de achar que Deus perdeu o controle. Quando o ente querido vai embora, a gente diz, Deus. Deus, por quê? Deus, por que eu perdi o emprego? Deus, por que dessa enfermidade? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque nós teimamos em não confiar no Senhor. Simples assim. José, os planos deles foram por água abaixo, vamos se dizer assim. Mas de uma coisa, ele talvez tinha convicção. Está escrito lá em Josué: olha, eu jamais estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Essa promessa não é só para Josué,
Essa promessa ela permeia toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está permeada dessa promessa. Deus jamais desamparou aqueles que são seus. Deus jamais abandonou aqueles que são seus. Eu não sei qual a sua realidade hoje, não sei qual a sua perspectiva deste próximo ano, mas de uma coisa eu sei: Deus jamais abandonou aqueles que são seus. E José sabia disso. Deus jamais abandonou. E se Ele mandou, José, vai. É lá no Egito, é lá. Vai ser fácil chegar no Egito? Não. E pior assim, na nossa linguagem humana, ele teve que ir, depois teve que voltar. Teve que ir, teve que voltar. Mas Deus jamais abandonou José. E alguém vai dizer assim, não, mas é porque ele estava com Jesus, né? Jesus estava lá, então, né? Jesus até tornava em asfalto na hora lá, fazia um milagrezinho, José descansava, vinha uma sombra, nada disso, irmãos, nada disso. Mas eu quero te dizer nessa noite, para concluir, o caminho pode parecer extremamente difícil, momentos bons, momentos difíceis, a curva vai vir, o rio vai vir, a estrada vai vir. Mas guarde essa palavra, que o Senhor disse a Josué: eu serei contigo, e jamais te abandonarei, nem te desampararei. Guarde essa palavra, meus irmãos, jamais te abandonarei. E quando você e eu estivermos com essa palavra firme no nosso coração, ela não vai impedir de lutas virem, de problemas, dificuldades, enfermidades, enfim, nada disso. Mas nós saberemos que no meio da bonança, o Senhor jamais abandonará. No meio da luta, o Senhor jamais abandonará. Haja o que houver em 2019. Buscamos, é lógico, que seja um ano maravilhoso. Mas eu não sei. Talvez eu peco por ser realista demais. Talvez. Mas eu aprendi, apanhando da vida, a ser realista demais. E nem sempre as coisas são do jeito que eu quero. Nem sempre esse ano vai ser do jeito que eu quero. Eu já me preparo para o começo do ano, porque eu sei que nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Mas eu sei que o meu Deus está comigo e jamais me abandonará. Então guarde essa palavra hoje. Deus jamais te abandonará. Jamais te desamparará. Assim como Ele foi com José na caminhada. Ele mudou os sonhos de José para tornar os sonhos dele possível. Se Deus quiser mudar os seus sonhos, Ele pode mudar a sua história, para através da sua história, mudar a história da humanidade. Através da sua história, mudar a história da sua família. Deus muda a sua história para mudar a história da sua igreja. Deus muda a sua história para mudar a história daquele trabalho que você tem, daquele ambiente de trabalho. Se Deus quiser mudar a sua história, Ele vai mudar, mas é para te abençoar. Caminho vai ser fácil? Não, nem sempre. Mas o Senhor estará contigo, jamais te desamparará. Amém? Então nós vamos orar agora. E fique com essa palavra. Eu não quis colocar muita coisa aqui não, mas só para dizer para você o seguinte, e é o que Deus ministrou, que Ele estará conosco, jamais nos desamparará. Amém? Nós vamos estar orando por maio e junho, orar para que acabe a violência doméstica, orar pelos nossos governantes, orar em favor da educação, orar pela paz em nosso país, orar em favor da saúde pública, economia do país, geração de empregos, orar pelos ministérios expressão e adoração, mulheres e dança. Entregue esses meses na mão do Senhor, coloque a sua vida na mão do Senhor, ore por esses itens que está relacionado aí, com certeza o Senhor fará milagre. Vamos colocar em pé, se você quiser ficar em pé, ajoelhado. Se alguém não puder ficar em pé nem ajoelhado, fica sentado, mas ore neste momento. Oh meu Deus, no nome de Jesus, o Senhor tem prometido que estará conosco, não nos desamparará, não nos deixará.
O Senhor está conosco, mudando história, transformando vidas, operando milagres, sinais, prodígios no meio do seu povo. O Senhor tem falado com o seu povo nesses dias de oração, e continuará falando nos dias ainda que faltam. E nós sabemos que o Senhor tem controle de tudo, das nossas vidas, o Senhor tem controle da situação, mas nós teimamos, ó Pai, muitas vezes em não deixar esse controle, e nos desesperamos, porque o controle sai da nossa mão, e é difícil mesmo para nós, porque nós temos essa dificuldade, e reconhecemos diante do Senhor que temos essa dificuldade, de deixar o Senhor controlar, de deixar o Senhor fazer, de acreditar que o Senhor está fazendo. Nós temos essa dificuldade, mas Senhor, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Senhor, pelo mês de maio, pelo mês de junho, Senhor amado, mês de maio, mês das mães, Senhor amado, que o Senhor possa operar, Senhor, Pai querido, no meio das mães dessa igreja. Pai querido, nós oramos, Senhor, pelo fim da violência doméstica, que tem assolado o tempo presente, que tem assolado, Senhor, esta nação, que tem assolado este povo, que tem assolado, Senhor, o nosso bairro, a nossa vizinhança. Quantos casos, Senhor, de violência doméstica. Ligamos o nosso televisor, compramos o jornal, uma revista, está lá recheado de violências domésticas, mas que o Senhor coloque a tua mão, Pai. Oramos por isso, Senhor. Meu Deus, nós queremos orar, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor, pelo presidente, pelos ministros, Senhor, que foram empossados, Senhor, pelos senadores, deputados que vão ser empossados no próximo mês. Senhor, que o Senhor possa abrir a mente, os olhos desses homens, para entender que acima de toda condição política, acima de todo partido, acima de toda ideologia, está um povo, está uma nação. Senhor, dê graça aos nossos governantes, Pai. Senhor amado, nós queremos orar, Senhor, pela educação da nossa nação, educação que está tão debilitada, Senhor, por tantas ideologias, por tantas coisas que foram implantadas, Senhor. Quantos jovens perdidos na geração presente, porque estão, Senhor, viciados em ideologias, viciados em coisas, Senhor, em circunstâncias, em momentos, em coisas que não tem nada a ver com a educação, mas nós queremos que o Senhor coloque a tua mão, Pai, no nome de Jesus. Coloque a tua mão, Senhor, opera, Pai, um milagre, Senhor, na nossa educação, para que o nosso povo seja abençoado, Senhor. Pai, nós queremos orar, Senhor, pela paz no nosso país, Senhor amado, paz essa que tão fortemente ameaçada por grupos políticos, por grupos radicais, por partidos, tão ameaçada, Senhor, por pessoas inescrupulosas que estão tentando, Senhor, prejudicar, por grupos terroristas. Senhor, nossa nação tem sido assolada, Pai querido, por comandos, Pai, por homens demoníacos, por homens sem amor, sem afeição. Mas, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a ter uma nação com paz, com prosperidade, uma nação, Senhor, que seja baseada na tua palavra, Senhor, uma nação que tenha por base, Senhor, princípios éticos, morais, espirituais. Oh, Senhor, nós queremos orar pela saúde pública, Pai. Saúde essa tão debilitada, um povo doente, Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia e coordene os nossos governantes a olhar para essa área da saúde. Pai querido, coloca a tua mão sobre a equipe econômica desta nação, a nova equipe econômica, que eles possam tomar decisões, Pai, que eles possam ser direcionados pelo Senhor a tomar decisões que venham abençoar esta nação, que não seja peso para esse povo, mas que seja bênção, Senhor, para que tenha geração de empregos. Por aí sim teremos saúde, educação, empregos. Pai querido,
Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, ali do Ceará, Senhor. Pai querido, coloca a tua mão e quebra os aguilhões, quebra as cadeias demoníacas que têm tentado operar naquele estado. Livra, Senhor, o teu povo. Livra aquele povo. Oh, meu Deus, nós queremos orar pelos ministérios, Pai. Senhor, pelo ministério de dança. Nós sabemos, Pai, quanto, Senhor, os ministérios em geral são atacados, Pai. Atacados porque o nosso adversário não quer ver a prosperidade de ministérios, porque os ministérios fazem diferença na vida da igreja e na vida do povo. Pai querido, abençoa, Senhor, todas e todos aqueles que participarem do ministério de dança, que de cada coreografia possa sair, Pai, louvor para a tua glória. Se for louvor para eles, não permitam, mas se for louvor para a tua glória, que cada gesto, cada expressão, Pai querido, a expressão e adoração, que as tuas filhas, Senhor, sejam ricamente abençoadas, fortalecidas, curadas. Pai querido, fortaleça esses ministérios, o ministério de mulheres, que o Senhor possa dar estratégia, que o Senhor possa dar, Senhor, dotar mulheres de compromissos com a tua palavra, fazer acender, Senhor, cada dia mais a chama do compromisso, do amor, a chama do teu Espírito, Senhor amado, que os trabalhos de mulheres, que os congressos que vierem aqui nesse lugar, Senhor, sejam trabalhos para impactar, mas trabalhos que sejam cheios do teu Espírito Santo, que continuem sendo derramado o teu Espírito Santo, e que pessoas tenham as suas vidas mudadas. Oh Pai querido, no nome de Jesus, abençoa as suas filhas, Senhor, abençoa as suas famílias, porque nós sabemos que não é fácil, ser mulher de Deus não é fácil. Ah Senhor, mas cuida do teu povo, abençoa o teu povo, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a cura, Pai. Cura esta nação, cura o teu povo. Oh, meu Deus, cura-nos, Senhor, porque seremos curados. Se o Senhor nos curar, seremos curados. Oh, meu Pai, quantas vezes estamos distante da tua palavra como igreja, Senhor. Oh, meu Pai, quantas vezes falta compromisso do teu povo com a tua palavra, Senhor. Quantas vezes, Senhor, quantos passaram, Senhor, neste ano, Natal, Ano Novo, esqueceram praticamente que o Senhor até existe, porque se envolveram com tantas coisas, esqueceram da tua palavra. E alguns vão chegar neste lugar nos próximos dias até machucados, porque não tiveram compromisso com o Senhor. E o mundo não perdoa, o nosso adversário não perdoa, não. Mas que o Senhor possa fazer brotar no coração do teu povo um avivamento, um compromisso com o Senhor. Oh, meu Pai, muitas vezes estamos tão envolvidos com tantas coisas que esquecemos até do Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e da tua igreja. Senhor, nos ajuda, abençoa nos próximos dias de oração, que tenhamos força, graça. Continua falando conosco, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus.